Assento, por favor. Escola Bíblica abençoada. Saímos da rede aberta, pessoal, mas estamos no YouTube, em todas as mídias sociais. Aí a gente fica um pouquinho mais à vontade por causa da pressão do tempo, não é? E da responsabilidade que é fazer ao vivo isso. Mas esse domingo, ele é um domingo bastante significativo para a gente. Não é como era na igreja primitiva, onde a frequência da ceia era, dizem, né? Alguns teólogos concordam com isso, que era semanal, né? Mas não existe uma doutrina quanto a isso. Você pode fazer diário, semanal, mensal. As igrejas, de uma forma geral, optaram por fazer mensal. E eu particularmente gosto. Eu só não gosto no mesmo dia, no mesmo horário. Por um lado, porque isso faz com que algumas poucas pessoas estejam na igreja exatamente neste momento. E nos outros, não. Aí eu digo, Senhor, elas vêm atrás da ceia. E de outro modo, eu me alegro também. A moeda tem sempre duas faces, né? Porque pessoas que eu, assim, raramente vejo na igreja, eu as vejo no domingo da ceia. Senhor, obrigado pela ceia. Senão eu não estaria vendo essas pessoas. Olha como a gente pode encarar o fato de duas maneiras, não é? Mas eu queria que a gente sossegasse um pouquinho, que a gente prestasse atenção para essa segunda, eu diria que é como se fosse o segundo período, uma segunda aula, onde você tem dois períodos de aula, tem um intervalo, né? E agora vamos para mais 2 períodos. Eu gostaria de novamente falar para a igreja, até por causa desse tempo, né, esse intervalo de um mês, novamente um pouquinho, sobre circuncisão e batismo. E teremos 2 pessoas hoje que vão ser pela primeira vez, que foram batizadas no último, né? Se não estou enganado, é o Saulo e o Claudenor. É quase igual ao Claudivan, né? Claudenor, não é? E falar sobre circuncisão e batismo é interessante. E também gostaria, no outro momento, logo em seguida, falar sobre Páscoa e ceia. E aí ministrarmos especificamente. Esses assuntos, eles estão totalmente ligados, você sabe disso, e a gente vai entender, aqueles que ainda não conhecem ou esqueceram, vão relembrar essa interligação e essa prefiguração do que seria a Páscoa, entender esse contexto, essa mudança do contexto espiritual mais nítido e mais próximo, né? E se cumprindo a Escritura, e da mesma forma a circuncisão, ok? E o batismo. Então, vamos começar com um texto que está em Gênesis, capítulo 17, do 9 ao 11. Vamos entender um pouquinho sobre circuncisão. É circuncisão do prepúcio, do pênis masculino. Olha que coisa incrível e que você vai enxergar sobre o aspecto espiritual. Preste atenção. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu, Abraão, o pai da fé, o meu e o seu pai. Tu e a tua descendência, somos nós, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis. Preste atenção que o Senhor está colocando na primeira pessoa. Esta é a minha aliança. Deus jurou por Ele mesmo. Ele fez a aliança com Abraão e o escolheu e fez o pacto. Até falei para você de outra vez. Isso, humanamente, eu e você, nós não podemos fazer. Porque a aliança, o pacto, para ele se realizar, ele tem que ter no mínimo 2 pessoas, 2 partes.
Então, como é que Deus poderia fazer uma aliança, ele, com Abraão? É porque Deus jurou, e uma aliança você jura por ele mesmo, para que, conhecendo Abraão, e a gente vai ver que Abraão, apesar de ser o pai da fé e ter características incríveis, Abraão era que nem eu e você, e que nem o PP que estava ministrando aqui. Somos falhos, todos erramos. Uma coisa que nos iguala é nós sabermos que todos somos pecadores. Olha que coisa interessante. Agora, melhor do que isso, é que aqueles que vão ao céu, todos são pecadores redimidos. Isso é melhor ainda do que ser pecador, não é? Porque pecador nos leva para o inferno. Agora, pecador perdoado e redimido nos leva ao céu. Deus jura por ele mesmo para que não houvesse ruptura do pacto. E nós somos essa descendência de Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Olha que interessante. Muito, muito interessante, não é? Até o 11. Isso, fechado. Olha que, assim, coisa assim que a gente não consegue imaginar o quanto isso é importante. E vejam que não é só o aspecto sanitário, né? A gente até já falou sobre isso aqui, por exemplo, câncer, né? Relacionado a câncer de colo de útero e algumas outras coisas, a órgãos genitais. Você sabe que o judeu, ele é o menor que existe, né? O menor índice de todos. Nossa, por que será? A circuncisão do 8º dia. Eu sei que isso é muita polêmica, tem alguns lugares que o socialismo é tão assim acentuado, que, por exemplo, tem um país que é um país muito grande na Europa, que proibiu a circuncisão. É até engraçado de falar a petulância do socialismo, né? E do comunismo, são petulantes. Mas cada um faz o que quer e cada um elege quem quer. E aí você vai viver as consequências disso, né? Mas vejam só que coisa interessante. Deus, após Abraão, quando a gente pensa em Sara e Abraão e a promessa que Deus deu para Abraão e Sara, quando o Senhor aparece a Sara e Abraão, eu e você lembramos que o nome daquele que Deus havia prometido é Isaque, que significa riso. Mas quem foi que riu? Você lembra? Sara. Não. Sara riu, mas Abraão riu de igual modo. Mas olha só o que aconteceu. Olha só. É muito interessante isso. Sara e Abraão e Sara, na época Abrão e Sara, me perdoe que a gente confunde um pouquinho, né, e troca, né, porque está acostumado. Na verdade era Abrão e Sara, e depois Abraão e Sarai, não é? Aí isso vai mudar, ou Sarai e Sara, Sara com H, não é? O que acontece quando Deus dá a promessa? Sara ri, acha graça. Por quê? Porque ela já havia parado com o costume das mulheres, parado de menstruar. E sabe que é impossível você engravidar. Sem ovular, como é que você vai engravidar? Mas olha que interessante. Abraão, apesar de ser um homem mais velho, a Sara imaginou assim: eu sei que eu tenho uma escrava que é top de linha. Ela é linda. E Abraão, eu olho para Abraão e de vez em quando Abraão dá uma olhada para essa escrava, porque ela chama muito atenção. Como a escrava é minha propriedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar essa escrava, vou instruir essa escrava para que ela se deite com Abraão, tenha relacionamento sexual e quem sabe não gera o filho, porque Deus prometeu. Olha a cabeça de Sara. Você já fez ou já pensou assim na sua vida? Eu já pensei. Sabe como é isso? É pensar por conta própria. É você não entender a Escritura,
você não conhecer aquilo que Deus está falando de verdade e fazer uma outra coisa. Ou então, saber o que Deus está falando, conhecer a Escritura e, como a gente fala aqui no Pará, dar uma de leso e fazer o que você quer. Sara fez aquilo que ela queria. E Abraão, na boa, vai me dar escrava que eu estou de olho nela. Essa princesa aqui. E agora? É minha propriedade, legalmente, vou topar. Olha lá. Aqui eu sei que tem um bocado de Abraão que ia topar isso. Ia se fazer de leso, ia topar. Mas Deus não deixou dúvida que a descendência seria de Sara. Quando a gente ouve essa promessa de Gênesis no capítulo 17, olha assim, eu vou colocar, por favor, Gênesis 16. Só para a gente puxar pela Bíblia, o que está acontecendo? Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Abraão tinha 86 anos. Escuta. Quando essa promessa aqui, Deus reafirma a promessa a Abraão, inclusive a gente vai ver no Gênesis 17, que ele diz assim, nesse tempo, daqui a 1 ano, tu darás à luz a Isaque. É quando Abraão, adorando a Deus, ele está de joelho adorando a Deus, ele começa a rir de Deus. É o Senhor que está na presença dele. E ele começa a rir de Deus. Nessa altura, que o Abraão está lá no capítulo 17, o nosso amigo Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, ele já tem 14 anos mais ou menos, eu fiz as contas, 86 depois você dá uma olhadinha. A Bíblia é tão fantástica que ela bota as datas e bota tudo certinho para a gente ir raciocinando. Demorou a promessa, não é? 14 anos já tinha Ismael, olha só, 14 anos, mas não teve jeito. Deus fala nitidamente para cortar o prepúcio. E o que é o prepúcio? O prepúcio, eu acho que não tem ninguém desavisado aqui, né? Me perdoem se parecer em algum momento um pouco chulo, mas é exatamente assim. Quem já teve filho homem, quem já acompanhou, sabe, né? Não só homem quanto mulher, mas eu vou falar especificamente do homem. A mesma coisa para a mulher nesse sentido. Uma das maiores preocupações quando o filho nasce, que você deve ter, o que é? O bebê urinar. Lembra do Melk e da Viviane, que estavam com o filhinho na UTI até há pouco tempo? Era um problema mais ou menos parecido com isso, obstrução aqui da igreja, né? Então é muito importante que o menino urine, a menina urine. O que é o prepúcio? O prepúcio, guarde esse termo, ele é uma obstrução carnal. É uma obstrução de carne. É uma pele na ponta do pênis. E essa pele, incrivelmente, como eu falei a questão de câncer e tal, não sei o que, ela não é assim, ela acumula, para quem não tem uma higiene assim muito cuidadosa, ela acumula sujeira no pênis, ela acumula mau cheiro, ela acumula uma espécie de gordura. Os meninos todos sabem disso. Inclusive, esse costume de circuncidar não é só de judeu. Eu falei, na minha família, por exemplo, todos são circuncidados, né? Era um costume católico e tem o costume também no meio evangélico. Por quê? Porque isso é muito mais higiênico. Então, sobre o aspecto higiênico, você imagina no deserto, aquele povo peregrinando, sendo escravo, pouca condição higiênica, pouquíssima água. Então você imagina como isso fez bem para aquele povo. É a mesma coisa quando Deus instrui as leis sobre a mulher não ter relacionamento sexual na menstruação. Imagina aquela época, imagina a falta de água, a falta de condições e o que isso trouxe de benefício para o homem e para a mulher. Mas o que eu quero dizer é que Deus faz algo interessante. Ele diz assim: corta a obstrução carnal,
corta a carne. Abraão, isso será um sinal. Nós vamos cortar a carne sua e de todos os seus descendentes. Olha só, mas não é só isso. Veja como Deus é inclusivo, de todos os escravos e de todas as pessoas que você, porventura, eles estejam vivendo com você, sejam da tua propriedade, eles estejam no mesmo sentimento, eles tenham o mesmo coração. Olha que interessante. Só faltou dizer assim: todos que estejam convertidos a Deus. Corta como sinal. O corte da carne do prepúcio é um sinal que aquele povo é povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que interessante isso. Justamente no órgão reprodutor, aonde gera vida, aonde a vida é gerada. Olha que interessante, é muito interessante. Mas tanto Abraão, se vocês olharem, pessoal, e tem muita referência em Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, mas eu vou puxar uma referência, só uma, tem várias no Antigo Testamento. Eu vou puxar a referência de Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Abraão e todos da sua descendência sabiam que o que estava acontecendo era uma prefiguração. Aquilo era importante por causa da higiene, era importante por causa da saúde, mas isso não era relevante. O relevante é que aquilo era um pacto, que a carne seria cortada, retirada. Olha só. De quem são essas palavras? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz, e não sejam desobedientes. Sabe de quem é essa palavra? Muitos anos depois, Moisés. Moisés fala mais de uma vez. A circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. Vocês sabem disso. Não é a do prepúcio. Essa era uma prefiguração. Você tem que circuncidar o teu coração. Mas como isso? Você tem que ser obediente. Você tem que cortar a carne, matar a carne do teu coração, que está no teu coração. Eles sabiam o que significava. Veja o que está em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Bora andar um pouquinho na circuncisão. Porque, olha só o que vai falar Paulo aos Romanos. Meu amigo, escute, preste atenção, não é judeu, e Paulo está falando assim, não é o povo que Deus escolheu, quem o é apenas exteriormente, nem é, você entendeu? Vale para a gente aqui, né? De repente tem um cabelo muito grande, tem a barba, tem a Bíblia, tem a vestimenta, tem não sei o quê. Aí ele fala assim, não é quem o é apenas exteriormente. Ou seja, exteriormente tem valor. Ora, se você é convertido, você vai andar de modo dissoluto? Não. Então tem algum valor. Quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, no prepúcio do pênis. Veja outro verso. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, é a mesma palavra de Moisés, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha só, olha o que Paulo está falando, que a circuncisão verdadeira é a do coração, e isso não é louvor de homem, isso é de Deus, é Deus quem fez isso. Veja só, circuncisão, o batismo, a circuncisão era um ato público? Até hoje no judeu
a família toda se reúne e tal, o rabino pega lá a faca e tal, tudo esterilizado, não sei o que e tal. Diferente da gente que é em hospital. E o batismo? O batismo é uma chamada ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Reconheçam os seus pecados e optem por se afastar deles. Optem por cortá-los da sua vida, cortar a carne do pecado, pois é chegado o reino dos céus. Assim como a circuncisão era pública, o batismo é público. Assim como a circuncisão, ela demonstrava que aquela pessoa tinha um pacto com Deus, da mesma forma o batismo é um testemunho, é uma mostra pública que aquela pessoa, ela se arrependeu dos seus pecados, abriu seu coração e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquela pessoa pertence ao Senhor. O arrependimento, ele é essa faca que corta esse prepúcio do coração. E só assim, pelo Espírito, o homem é circuncidado para a vida eterna. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 14, a gente encerra essa primeira parte. Ele diz assim: nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Jesus, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Você vê a correlação da circuncisão com o batismo? Tendo sido sepultados. Lembra do batismo? O Saulo vai lembrar. Quando a gente ministra o batismo, a gente diz: pessoal, é como se nós estivéssemos sendo sepultados aqui nessa água. Tudo escurece, não há vida, não há respiração, não há fôlego. E quando você vem, há uma mão que te puxa, e você vê luz, você tem ar, você tem vida. Isso significa uma nova vida em Cristo. Olha como é lindo isso, essa passagem para a gente entender o que veio, o que a circuncisão se tornou na plenitude dos tempos, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nossa fé toda está apoiada aí, nossa crença está apoiada em que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Você sabe disso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida. Jesus nos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nossa, é muito lindo. Eu quero dizer para você que ainda não se batizou, se batize. Se você já tem a certeza da tua salvação, não fique sem o testemunho público da circuncisão que Deus operou no teu coração, do sepultamento da tua carne. Aquele prepúcio, quando você corta, ele perde a vida.
Não tem jeito, não é? Qualquer parte do teu corpo que você tira, corta, ele perde vida, ele vai necrosar, ele vai apodrecer. Mas olha, nós iremos apodrecer. Esse é o nosso destino, era. Mas Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu vida juntamente com Ele. E aí está toda a nossa fé, nisso está toda a nossa crença, pelo poder de Deus em nos fazer novas criaturas. A Páscoa, você vai ver que a Páscoa vai caminhar, e alguma coisa bem interessante, e a Páscoa vai caminhar na plenitude dos tempos de novo, assim como a circuncisão vem no batismo, com João Batista, a Páscoa, o pesar, ele vem com Jesus na última ceia. Veja que coisa interessante. A Páscoa, lembrem lá, Êxodo capítulo 12, vamos ler alguns versículos para a gente relembrar a Páscoa. Povo judeu, escravo no Egito, 430 anos escravos. Imaginou isso? Um povo sem memória, um povo sem ética, um povo sem leis, era simplesmente um ajuntamento de pessoas escravizadas. Imagina um povo que só vive para trabalhar, para viver em condições subhumanas. Imagina esse povo, 430 anos, a característica dele, nada, servia para coisa nenhuma, não era uma nação. Chamar de povo é um elogio. Veja o que aconteceu. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias. Para bem aqui, acabamos de fazer um encontro de casais com Cristo, e lá naquele momento a gente diz assim: homem, a autoridade está sobre você. Se você vier, a sua família vem. Não a comam. É o princípio da autoridade. Não a comam. É legítimo o casamento. É legítimo cumprir os passos. Olha, lei civil precisa cumprir, não é? A gente precisa cumprir as leis cartorais. A gente precisa da bênção de Deus. A gente precisa da bênção dos pais. A gente precisa da bênção de um ministro do Senhor. É legítimo, persevere, a tua família vem toda. Aí a gente fala para a mulher, a situação é um pouco diferente. Você não tem a autoridade da família, mas você tem a influência da família. A mulher sábia, com as suas mãos, não é com a de ninguém, não é com a de nenhuma outra, com as suas próprias mãos, ela edifica a casa. A tola, a que falta sabedoria do céu, pode ter muita sabedoria humana, mas a que falta sabedoria do céu, ela, com as próprias mãos, derruba a sua casa. Eu sei que é duro. E o que é que a gente falava para as mulheres? Mulher, a palavra de Deus diz que você, convertida a Deus, você com a tua presença, você santifica os teus filhos e santifica o teu marido. Persevere. Aí eu vou dizer para você assim, ó, olha o plano de Deus: um cordeiro por família. Não é à toa. Família é um projeto de Deus. Projeto de Deus. Você está pensando que o teu marido não vem para Jesus, ou os teus filhos, ou tua esposa, ou os teus filhos não vêm para Jesus? Eles vêm. Você só precisa se apoderar, conhecer a palavra, ter fé, se apoderar dessa palavra e ter obediência. Obediência a Deus. Um cordeiro segundo as vossas famílias, e o imolai na Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, o sangue do cordeiro, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós, olha que coisa interessante, outra coisa muito boa para mim e para você, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã.
permaneçam na sua casa. Nada de abandonar a sua casa. Permaneçam na igreja. Se congreguem. Nós não somos daqueles que não têm o costume de congregação. Precisamos da igreja. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, não é só na verga. Deus é específico. A porta da casa é para estar toda fechada. Não é para deixar brecha. A gente tem que seguir as orientações de Deus. Não só aquilo que me agrada, ou aquilo que eu entendo que é razoável, mas nós temos que seguir aquilo que não nos agrada, e às vezes até aquilo que não é razoável. Desculpa, eu não consigo questionar com Deus. É assim que funciona. A gente precisa obedecer. Não é o que eu penso, não é aquilo que eu acho. E se eu der uma, como eu falei aqui, de leso, eu vou colher o Ismael na minha vida. Ismael vai ter também uma promessa sobre ele. Não pode ser invalidado. Ismael vai ser um grande povo, vai ter uma grande nação, vão ser 12 príncipes de Ismael. Eles não vão parar de lutar contra os outros e os outros contra ele. Vai ser essa confusão. E a gente vê os judeus aí atormentados, desde esse momento lá da pisada na bola de Abraão. Como é que é a vida dos judeus? Cercados de inimigos por todos os lados. É o Ismael, são os descendentes de Ismael. Me perdoem os judeus, ou quem não concordar, ou os descendentes de Ismael. Aquela porta, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Olha só, o destruidor, Satanás. Quando você é propriedade do Senhor, quando você tem o selo do Senhor fechado. Eu frequento a igreja, está nos umbrais, cadê as ombreiras? Mas assim, isso aqui não me serve. Não, eu faço do meu jeito. Não, eu faço dessa maneira. Não, isso aqui é dessa forma. Fecha tudo. Fecha, obedece. Isso custa para você? Claro que custa. Isso custa para mim? Claro que custa. Isso custa para qualquer convertido. Mas esse é o preço, pessoal. Como acha que você pode transitar na vida com Deus, ir ao céu, sem que você efetivamente obedeça ao Senhor e tenha uma vida com o Senhor? Não é assim. Guardai, pois, isto por estatuto, o estatuto para vós, outros, e para os vossos filhos, para sempre. Da mesma forma que houve a circuncisão lá e era estatuto para sempre, da mesma forma a Páscoa, estatuto para sempre. A Páscoa estava envolvendo um cordeiro imaculado, sem manchas, sem defeitos para a família. Estava envolvendo o pão asmo, que é o pão sem fermento. Estava envolvendo o sangue nos umbrais e na verga da porta. Estava envolvendo as ervas amargas, que era o sofrimento, a dor. Estava envolvendo a libertação do cativeiro, da escravidão. Era pelo sacrifício, o simbolismo do sacrifício do cordeiro, do derramar do seu sangue, que a escravidão seria desfeita. Era a morte dos primogênitos. E como compensar? Deus estava fazendo justiça, e a palavra é bem clara, sobre todos os deuses do Egito. E você sabe que o destruidor, ele teve a permissão de ferir todos, de matar todos os primogênitos, desde os primogênitos dos animais até dos homens, todos que não estivessem, olha que detalhe interessante, que não estivessem dentro da casa que estava marcada com o sangue do cordeiro nos umbrais e na verga. Aí eu te pergunto, alguns egípcios, quando souberam disso, porque olha o que a Bíblia diz, que cerca de 600 mil homens
saíram do Egito. Aí você faz um cálculo aproximadamente entre mulheres e crianças, pelo menos 3 milhões, no mínimo 3 milhões de pessoas saíram de Ramsés. Você acha que em 3 milhões de pessoas, o Gedilson, que era um egípcio, meu amigo, e eu não falo assim, Deus vai castigar esta noite, vai acontecer isso, palavra do Senhor. E o Gedilson viu 9 pragas. Eu disse, aí o Gedilson fala comigo, ei, PF, por favor, deixa eu e a Célia e os meninos entrarmos na tua casa. Então, peraí, bora ajustar, quantas pessoas são? O cordeiro tem que ser exato, por família, ou, olha como Deus é inclusivo, ou família, ou número de pessoas que se agregassem àquela família. Se a família é muito pequenininha, podia até juntar, porque nada do cordeiro poderia sobrar. E se houvesse alguma coisa que sobrasse, pela manhã deveria ser queimada a carne. Será que eu não convidaria o Gedilson? E o Gedilson, que já viu os milagres de Deus e que teme a Deus, egípcio, não entraria na minha casa? Entraram vários egípcios, não há nenhuma dúvida disso. Não há nenhuma dúvida disso, mesmo porque existiam casamentos mistos. Foram 430 anos, pessoal, não havia palavra naquele lugar. Aquele povo perdeu, eles não sabiam o que eles eram. A gente vai ver esses 40 anos no deserto, esse povo apanhando que nem louco, né? E fazendo besteira que nem louco, e não respeitando a Deus. E aquela geração todinha teve que morrer, e só os menores, né? Eles conseguiram passar, e só após morrer o último, né? É que eles conseguiram entrar na terra prometida. Por que vocês acham? Era a formação de uma nação, é o processo educacional, é a santificação, lembra? Isso aqui acontece comigo e com você. Nós estamos na igreja para aprender, nós estamos na igreja para poder caminhar nessa vida, para deixar o Egito para trás, que estava no meu coração e no teu coração, para deixar a vida de pecado. Mas nós não cairemos no deserto. Nós temos o Espírito Santo, e como foi falado, nós temos uns aos outros, por isso que nós precisamos da igreja. Como você acha que você vai suportar? Como você acha que está em casa, que você vai chegar ao céu se você não tiver amigos, se você não tiver uma mão para te segurar, alguém para te ajudar, alguém para chamar atenção? Como você vai ser abençoado se você não abençoa? Eu sou muito abençoado por Deus, mas eu não, aí eu paro assim, eu estou abençoando? Quem é que eu estou abençoando? Não, eu devolvo o dízimo na casa de Deus. Cara, tu está maluco, tu está maluca, vão te internar. Tu achas que devolver aquilo que não é teu é obra? Jesus, tu está perdido, tu está perdida. Tu está muito enganado. Quem é que está te enganando? É tu mesmo? Devolução de dízimo não é obra. Você tem sido uma bênção, você tem frutificado no Espírito Santo, você tem glorificado a Deus pela obra que você realiza. Não tem? Daqui a pouquinho eu vou falar como é que está a tua situação, para você entender. Desculpa, né? A gente não está aqui, eu até queria agradar, mas você percebe que a minha cara não é exatamente assim, o meu rosto, né? O meu jeito. E Deus me fez assim. Não é exatamente daquela pessoa empática, não é? Aquele assim que sabe chegar e conversa com todo mundo e não sei o que. Você sabe que eu não sou essa pessoa, né? Que quer todo mundo, que qualquer um pode fazer CC, que qualquer um pode chegar na igreja. O cara está todo errado de todo jeito e vai ficar na igreja, ninguém vai chamar a atenção dele. Eu não sou essa pessoa, você sabe disso, né? Eu já fui talhado assim, que é para justamente ninguém adorar, ninguém achar que eu sou alguma coisa além do que eu sou verdadeiramente, né? Então assim, às vezes eu faço questão de ser antipático. Você percebeu? Já percebeu? Ainda não? Poxa, devia perceber. Você percebeu que eu faço anti-marketing? Você percebeu que eu não faço firulagem no púlpito? Eu não falo língua no púlpito. Eu não faço manipulação. Você percebeu? Porque se alguma coisa do que a gente está falando cair no teu coração e fizer efeito, tu pode ter certeza que não sou eu e que não depende de mim.
Então é bom às vezes ter assim. Eu sei que é bom, cara legal, empático e tal, não sei o quê, mas assim cada um tem o seu momento. O meu momento não é esse. O meu momento é te chamar a atenção, porque o que nos espera é muito sério, o céu. E a gente pode perder pelas nossas atitudes. É vida eterna. A nossa vida passa muito rápido. A nossa vida passa muito rápido, pessoal. No outro dia eu era bem novinho. Hoje eu já estou pensando, que horas que eu vou me encontrar com Jesus? Não vai daqui a pouco, vai demorar muito. A vida passa rápido, pessoal. E aí quando chegar naquele momento, para onde tu vais? Quem tu és? Qual foi o tesouro que tu realmente granjeaste? Foi aqui na terra? Na hora que tu morrer fica tudo. E não é que a gente não se importe com as coisas. Acho que é legal, né? Cuidar dos filhos e tal, ter uma vida muito boa. Mas aí, morreu. Tu vai fazer o quê? Tu vai levar o quê? Tu vais para onde? Tu vai levar o quê contigo? Então escute. A morte dos primogênitos veio. E Deus, por fazer justiça, e justiça significa equilíbrio. Você já ouviu? Ele tinha, já que ele permitiu, ele tinha que colocar o primogênito dele nessa história. E aquele cordeiro sem mácula, ele estava prefigurando a Jesus, que viria na plenitude dos tempos, o Filho unigênito, primogênito de Deus. Unigênito era o único até aquele momento. Primogênito porque depois dele vários vieram. Ele é o primeiro de muitos dessa descendência que ele tinha prometido a Abraão. Páscoa e circuncisão estão conectadas, acredite. Êxodo, capítulo 12, verso 43 e 44. Às vezes as pessoas perguntam assim: PF, o batismo salva? A Bíblia fala e diz que não salva, não é? O batismo não salva. PF, a ceia salva? Pessoal, a ceia não salva, pessoal. A ceia não salva. Você entende? Mas assim, PF quer dizer que eu posso cear sem me batizar? Eu vou dizer assim, não deve. Se você quiser um conselho, eu posso me batizar sem cear? Eu ia dizer assim, eu acho que deve. Você vai entender aqui, olha o que está. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Olha só, dando as instruções específicas. O que ele diz? Nenhum estrangeiro, eu posso substituir esse termo, nenhum incircunciso comerá dela. Veja lá. Porém, todo o escravo, olha como Deus é maravilhoso, né? Todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Então por que a gente, na igreja, a gente opta por primeiro batizar e depois cear? Porque assim foi a instrução de Moisés. Circuncida. Olha, primeiro o cara entende tudo o que é Deus, o que é servir a Deus. Ele quer cortar a carne, quer obedecer os mandamentos de Deus. O que acontece? Ele é circuncidado. Para nós, depois da plenitude dos tempos, ele é batizado. Então ouviu, se converteu, se arrependeu, usou a faca para cortar a carne, é o arrependimento. Abriu seu coração, aceitou Jesus. Aí qual é o próximo passo? Batismo, testemunho público de fé, que ele se arrependeu e a carne foi cortada. E depois disso, ceia. Depois ele comerá dela. Entendemos, pessoal? Ok. Vamos então prosseguir mais um pouquinho. Jesus, ele é esse cordeiro. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João Batista, que estava batizando, lembra? Que veio da circuncisão. Viu Jesus, que estava vindo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele cordeiro lá da Páscoa, é ele.
Ele tira o pecado do mundo, Ele faz a circuncisão do coração, é Ele. João Batista identificou para mim e para você. João capítulo 6, verso 51, é outra coisa linda, porque você vai ver o pão da Páscoa, que é o pão asmo, que é sem fermento, ou seja, sem pecado. O fermento significa o pecado. Aquele pão era um pão sem fermento, pão duro, não levedor. Eu sou o pão vivo. Olha que Jesus falando lindo dele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É muito lindo, não é, pessoal? Por favor, não é transubstanciação na ceia, não é dogma, sei lá de onde tiraram, que o pão vai virar a carne e que o suco de uva vai virar o sangue, pelo amor de Deus. Mas isso é um simbolismo, isso é memória do Senhor. Mas o fato de ser memória não significa que o Senhor não esteja no pão e no suco? Sim, pessoal, porque é um momento espiritual da igreja, é um momento profundo espiritual. Por isso a gente para tudo na ceia, é importante sim. 1 João, capítulo 1, verso 7. Olha, o sangue, lembra daquele sangue lá atrás? Se porém andarmos na luz, obedecendo a palavra como ele está na luz, mantemos comunhão. Olha que coisa linda, é a ceia, não é? Comunhão uns com os outros. Quando a gente troca esse cálice, quando a gente está na igreja. Ontem nós reunimos aqui os líderes das equipes do 4º ECC. Gente, foi uma festa aqui. Eu esqueci até de passar, porque eu nem ia falar sobre isso, né? Que é meio assim para mostrar para a televisão até. Mas, gente, foi uma festa. E a gente pulou, a gente dançou, a gente fez um bocado de coisa. Eu fiquei pensando, Jesus, tu deste para a gente uma casa, que era, aqui era um lugar que era uma casa de espetáculos, né? Uma casa de shows, né? Eu digo, Senhor, eu fiquei até preocupado por causa da hora, né? Tudo direitinho. Foi uma alegria ver o Gedilson aí de novo, que o Gedilson estava na primeira fila hoje, dançando, ele e a Célia, e todo mundo, cadê a Socorro? A Socorro dançando hoje, ontem. Gente, a Lana, cadê a Lana? A Lana morta de vergonha, dançando, pulando. Gente, foi uma maravilha ontem. Assim, a alegria do Senhor, a comunhão, que só a igreja faz isso com a gente, né? E todo mundo livre, todo mundo leve, sem pecado, comemorando aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e na vida dos casais que nós levamos para o encontro, que foi algo extraordinário. Olha só, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É muito lindo, né? E onde é que está esse sangue agora, pessoal? Ele está nas ombreiras e aqui na verga do nosso coração. Agora a Páscoa é para o coração, é no espírito, é na nossa alma. Romanos capítulo 6, eu vou ler 2 textos de Romanos, chegando já no final. Romanos 6, 16 a 18, e depois a gente vai ler do 22 ao 23, para a gente entender um pouquinho como essa coisa da ceia, ela é o reflexo da libertação do Egito. Só que agora é a libertação para a gente da escravidão do pecado, que essa é a real. Essa é a real escravidão, é a escravidão eterna. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, presta atenção nisso, quem é que você obedece? Eu estou entronizado bem aqui, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Tu és escravo de ti mesmo, tu és escravo. Quem é que você obedece? Desse mesmo jeito, a quem obedeceis sois servos. Olha como a Bíblia é sábia. Seja do pecado para a morte,
ou da obediência, evidentemente para Deus, obediência a Deus, para a justiça. Quem é que tu serve? Olha que a Bíblia diz, que você ou é servo do pecado para a morte, ou é servo de Deus para a vida. Ele não coloca a terceira via. Não tem Moro desistindo, não tem Dória, não tem nada, pessoal. Não tem isso. Isso é conversa fiada, é lorota, né? Você consegue entender que você é luz ou é trevas, ou é escravo do pecado, ou é escravo da vida? Mas graças a Deus, porque outrora nós éramos escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, a que fostes apresentados, na melhor tradução, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Você foi libertado do pecado, da escravidão do pecado, que simbolizava lá o Egito, agora é valendo, é na plenitude dos tempos, libertado do pecado, para a vida eterna. E o outro texto, 22 a 23, agora porém, libertados do pecado, graças a Deus, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vida eterna é o que está lá no norte da tua bússola, é o que está bem na proa do teu navio, para onde tu vais rumar a tua vida. Você é servo de Deus. Olha o que é vida eterna. É isso que Jesus está falando, com a circuncisão, com o batismo, com a Páscoa, com a ceia. O pecado perdoado, ele não te tira do céu. Agora escuta, a falta de arrependimento, ela te tira do céu. Se você não se arrepender, não tem circuncisão do coração. Sem arrependimento, sem céu. E mais, sem perdão, sem céu. Sem perdão, sem céu. Você só está rumando para o céu porque você foi perdoado. E foi perdoado por uma coisa e um preço que você não poderia pagar nunca. Lembra da parábola do credor incompassivo? Você foi perdoado. Não há como você ser perdoado e não perdoar. Não há como. A ceia, a descrição mais exata da ceia está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 30. E eu encerro essa ministração falando um pouco disso. A falta de perdão, a falta de arrependimento são características de pessoas não alcançadas pela salvação ou desviadas da salvação. A ceia é um momento de reflexão para você pensar. Jesus, ele instituiu a ceia para que nesse momento a gente parasse, pensasse e falasse assim: preciso me arrepender. Eu preciso perdoar. Independente do que a pessoa me fez, perdoe, perdoe, perdoe. Deixe com Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso vingador, que a gente não pode se vingar de forma nenhuma. Entregue para o Senhor. Esse momento é um momento especial. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha as instruções de Paulo, colocando exatamente aquilo que ele recebeu de modo literal. Que o Senhor Jesus, na noite, que era a noite de Páscoa, exatamente a mesma época,
lá do pesar da Páscoa, da saída do Egito, o mesmo dia, o mesmo mês, tudo igual, a comemoração. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, por favor, é muito sério. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não faça isso. Você ainda não aceitou a Jesus, você não se arrependeu dos seus pecados, ou você está desviado, não sei, porque esse cálice é de bênção, mas o mesmo cálice de bênção, ele também é cálice de maldição. Isso não é uma tradição judaica, é muito anterior ao judaísmo. Então, por favor, isso é muito sério, envolve a morte e o sacrifício do primogênito de Deus, do filho unigênito de Deus. Examine-se, pois, e é isso que eu estou dizendo para você, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, lembrando que o pecado não te afasta da ceia, ok? É só você pedir perdão, nós temos um advogado. Mas a falta de arrependimento e a falta de perdão, ela te afasta sim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E eu digo mais, fracos e doentes principalmente mentais. Muita gente com problema mental, porque não tem discernimento do que está fazendo, discernimento de quem é, e a decisão de se arrepender e obedecer a Deus. Vamos orar. E eu vou pedir para após a oração os diáconos virem aqui, e após a oração o pessoal do louvor também vem entoar um hino para a gente se preparar para cear. A ceia é maravilhosa, pessoal. Quero deixar agora a minha antipatia de lado. A ceia é maravilhosa. É um memorial que a gente lembra que o nosso Senhor deu a sua vida, o seu corpo, o seu sangue por mim e por você, e que Ele vai voltar, que Ele ressuscitou, e eu e você ressuscitamos juntamente com Ele. E se Ele tem a vida eterna, nós temos também. E Ele disse que para onde Ele ia preparar lugar. A ceia é maravilhosa, e você pode participar da ceia. Você pode participar. Se você já é batizado, eu falo para você, por favor, não se sinta assim constrangido, falar assim, eu não posso cear, eu não posso. Não, pessoal, é por causa da seriedade disso, e a gente só repete a palavra. Por mim, olha para mim, todo mundo ia cear, todo mundo ia fazer tudo. Não tem mérito em mim ou em quem vai fazer isso. Não, o mérito está em Jesus, em a gente reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, se arrepender dos pecados e dizer, Senhor, toma minha vida. Senhor, eu não quero nada disso, eu gosto disso, daquilo, eu quero fazer isso ou aquilo, mas agora, Senhor, eu entendi que Tu podes fazer, e não vai ser pelo meu cabelo até aqui no pé, não vai ser pela minha Bíblia desse tamanho, monstruosa, não vai ser por nada disso, aquela aparência, se tornar chato, não, é por aquilo que Jesus operou e fez e faz, e é Ele que circuncidou a carne. A gente só testemunha disso, e a gente só recebe essa graça, que é o presente imerecido na nossa vida, e deixa que a mudança venha de dentro para fora. E eu me lembro como eu era, eu gostava de muita coisa, eu gostava de festa, eu gostava disso. Quando eu me converti, começou a mudar o meu gosto. Ele não te violenta, ele vai mudando você, e simplesmente alguma coisa que você gostava, que não era bom para você, você vai largar. Não é porque você está se forçando, é porque o Senhor, Ele vai fazer com que você altere o teu gosto e se afaste daquilo que te faz mal. Não é uma imposição, não é alguma coisa má, não é alguma coisa
dolorida, é dolorido para ele, para nós é bênção, é alegria, porque você vai ficar mais alegre, você vai viver uma vida, nossa, que loucura, uma vida assim muito, muito feliz, porque o Espírito Santo vai ficar como teu companheiro, teu amigo, teu ajudador, e é algo, uau, maravilhoso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, se neste lugar, ou alguém nos assistindo, Senhor, ainda não fez a sua decisão, a tua palavra diz que se nós crermos no nosso coração e confessarmos com a tua boca, com a nossa boca, que tu ressuscitaste dentre os mortos, nos arrependermos do nosso pecado e te pedirmos para entrar na nossa vida, tu faz isso, Senhor. Tu entras e fazes morada, e morada para sempre, e a nossa vida transforma, fica incrível, e nós damos qualquer coisa por isso. Eu te peço por todas as pessoas que estão, Senhor, afastadas, que tu possas tocar nos seus corações, que agora elas possam se reconciliar contigo, Deus, e fazer um novo pacto. E aquelas, Senhor, que reconhecem que tu és Senhor e Salvador, que possam entregar as suas vidas a ti. Pai, eu te peço por todos nós, que agora tu venhas, Senhor, a esclarecer tudo no nosso coração, na nossa mente, e que prepare cada um de nós para cear nesse momento. Prepara, Deus, com entendimento. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Louvor, diáconos, se prepare agora com a sua oração individual para a ceia do Senhor, esse momento tão lindo. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
diga isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Glória a Deus. Que alegria, né, Senhor? Essa alegria do Senhor. Você está limpo pela palavra. Pareceu duro, mas é necessário. Porque Ele nos ama. Porque Deus, Ele só castiga, disciplina aquele que ama. Então você está limpo. Todos pegaram? Tem alguém que ainda não pegou? Por favor. Aqui. O louvor. O louvor aqui, por favor. Aí atrás de ninguém. Então esse é o momento que você louvou. Você está com o coração aberto, dizendo para o Senhor muito obrigado, né? Mais 30 dias que Ele sustentou, que Ele suportou. Então nós oramos e comemos do pão e comemos do cálice. Pai, muito obrigado por mais 30 dias, Senhor. Às vezes é dolorido, mas às vezes é gratificante, Senhor. Saber que quando tu caminhaste ali para o Calvário, Senhor, tu caminhaste como um rei que foi ser coroado por mim e por todos os meus irmãos, por você também que está nos acompanhando. Pai, nós te agradecemos, a te louvamos, Senhor, e que tu continue conosco, Senhor. Continue dando graça para nós sobrevivermos, Senhor, e andarmos na tua direção, porque é através do teu amor, Senhor, esse grande amor é que nós fomos alcançados. Pai, nós te louvamos, porque se estamos de pé, é porque tu estás conosco, é porque tu permaneces nos sustentando, tu permaneces nos dando a força necessária para olhar para ti como autor e consumador da nossa fé. Pai, consagramos esses elementos. Foi falado a importância e o memorial deles, Senhor, mas nós discernimos, Senhor, o teu corpo e o teu sangue como vital para nós, Senhor, para prosseguirmos, reconhecendo esse imenso amor. Te louvamos, Pai, no nome santo, santo e poderoso de Jesus, porque Ele vive e reina para todo sempre, e nós também queremos estar com Ele. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Coma do pão
beba do cálice e se alegre muito, porque esse banquete é o banquete da alegria. Você que ainda não foi batizado, depois nos procure o pastor Felipe, procure a mim, os pastores, que nós vamos encaminhar, ok? Deus abençoe. Beba do pão, coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus, com alegria. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Deus, tome assento por um momento. Eu queria pedir para o Adriano vir aqui rapidinho e o pastor Roberto. Eles vão dar uma saudação para a gente, encerrando o culto. O pastor Roberto vai encerrar o culto orando por todos nós. Adriano da Suzane, os Dricos, né? Para quem conhece, e o pastor Roberto da France. Os dois foram lá para o sul e coincidentemente chegaram hoje aqui conosco, né? De manhã, né? Vão passar uns dias conosco. Tem vários visitantes aqui, pessoal. Me perdoe se eu não chamar alguém. Suelen, Cristiano. Acho que é o Diogo, é isso? Por favor. É isso mesmo, é o Diogo. Rose, Diogo e o Alberto e Salomão, que devem ser filhos. Sejam bem-vindos, estão em casa. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então vamos lá, Drico, rapidinho. Cadê o Drico? Adriano, sobe aqui, Adriano, rápido. O pessoal te vê, dá uma saudação. Em seguida passa para o pastor Roberto. Vai falar alguma coisa para a gente e vai orar, encerrando esse culto. Pessoal, todo mundo 7 da noite, por favor. Pontual por causa do horário de transmissão.
Paz do Senhor, bom dia. É uma satisfação estar aqui, retornando a Belém, passando uns dias. E cheguei ontem, né? Não deixaria de vir, né? Muito bom estar revendo os irmãos, amigos. Nós estamos longe há 2 anos e 6 meses aproximadamente. A minha esposa ficou lá em casa com a filhota e é muito bom. O Senhor tem abençoado, nós temos acompanhado de Curitiba e muitas coisas tem a fazer. Prazer estar aqui com vocês. Amém. A paz do Senhor, a igreja. É sempre uma grande alegria estarmos aqui, porque vimos essa igreja nascer e já estamos ausentes aqui da nossa cidade já há quase 3 anos. Parece que foi ontem, mas todas as vezes que estamos aqui na terra, não temos como deixar de vir aqui à igreja. E eu louvo a Deus, eu tenho uma gratidão profunda, porque no período da pandemia, gostaria de fazer esse registro aqui de agradecimento em público pela assistência que esta igreja nos deu, a mim e a minha família, fornecendo para nós medicamentos lá para aquele medicamento, esqueci a palavra, mas que fazia a prevenção, né? A prevenção. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida do Fernandes, que foram aquelas pessoas que nos assistiram ali, mesmo distante, mas estavam sempre conosco, comunicando. E eu louvo a Deus por esta igreja, tem crescido, temos acompanhado pelo YouTube, graças a Deus nós temos hoje esse recurso das mídias sociais, que a gente consegue sempre estar longe, mas estar perto, sempre. Então que Deus possa sempre estar com seu braço forte estendido para abençoar este lugar e pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, creia nisso, queridos. Não sejam negligentes como foi nos tempos de Noé, aonde Noé pregava, dizia que a terra iria ser inundada e o povo não deu crédito. 100 anos se passou e a palavra de Deus se cumpriu. E assim vai se cumprir a volta do Senhor. E é com essa expectativa que vivo todos os dias, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a esta igreja neste lugar e que seja bênção para esta cidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso orar? Vamos orar então, nos despedindo. Pai querido, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, te agradecer, Senhor, por este tempo, por este momento, neste lugar. Senhor dos Exércitos, muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações na escola bíblica dominical e essa palavra que foi ministrada aos nossos corações pelo pastor da igreja. Te somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nos despede-nos agora, em nome de Jesus, que nós tenhamos um almoço abençoado, celebrando as bênçãos do Senhor em nossas casas. E abençoa a mesa de cada um dos meus amados irmãos. Muito obrigado por este tempo e por este momento na tua presença, pois é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Jesus.